Senhores, boa tarde, diretores, senhora Ana Mota, sou Gustavo Albuquerque. São 15 horas e 6 minutos do dia 7 de julho de 2020. Verificado o quórum, damos início agora à 10ª reunião deliberativa da diretoria colegiada da ANAC, do ano de 2020. O primeiro assunto da pauta refere-se à aprovação da ata da 12ª reunião deliberativa da diretoria colegiada e da 2ª reunião deliberativa extraordinária da diretoria colegiada, realizadas, respectivamente, em 23 de junho e 1º de julho. Senhores diretores, pergunto se os senhores têm alguma consideração sobre os textos das atas. Não? Ok, então, aprovadas as atas. Passemos agora ao próximo ponto da pauta, referente à deliberação sobre processos submetidos à apreciação da diretoria colegiada. Por favor, senhora Ana Mota, o chamamento aos processos. Obrigada, diretor-presidente. Boa tarde a todos. O primeiro item da pauta diz respeito à apresentação de voto visto do diretor Tiago Pereira, referente ao processo número 00072-000-109/2015-98, de interesse da Estilos Táxi Aéreo Ltda. Esse processo é de relatoria do diretor Rafael Botelho e trata de recurso administrativo em fase de decisão de julgamento do auto de infração número 1648 de 2014. Passo a palavra ao diretor para a leitura do voto vista. Obrigado, senhora Ana Mota. Boa tarde a todos. Das razões do voto. Conforme detalhamento já apresentado no relatório do diretor Rafael Botelho, o presente processo trata de recurso administrativo interposto pela empresa Estilos Táxi Aéreo Limitada, em 30 de setembro de 2019, em face de decisão monocrática de segunda instância que determinou multa no valor total de R$ 406 mil, por penalizar 58 operações com a aeronave Papa Tango November Romeo Romeo, no período de 20 de agosto de 2010 a 16 de setembro do mesmo ano, sem que a mesma constasse das especificações operativas da empresa, EO. O relator considerou em seu voto a aplicação da atenuante de adoção voluntária de providências eficazes para evitar ou amenizar as consequências da infração antes de proferida a decisão prevista no inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 36 da Resolução 472 de 2018, para 56 das 58 operações, conforme reproduzido a seguir, abre aspas. Ressalta-se que o protocolo de requerimento de alterações nas especificações operativas da empresa não permite que esta venha a realizar operações antes de ter concluído o procedimento com a necessária aprovação pelo órgão regulador, mas deve-se fazer uma diferenciação daqueles casos em que as operações foram feitas à total revelia da Autoridade de Aviação Civil, ou seja, sem que o agente infrator viesse previamente solicitar a necessária autorização com a adoção dos procedimentos pertinentes. Isso posto, reconhece-se a incidência de circunstância atenuante prevista no inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 36 da Resolução ANAC número 472/2018 para os voos realizados no período de 23 de agosto de 2010 a 16 de setembro de 2010, no total de 56 infrações. Fecha aspas. Sobre esse aspecto, acompanha o relator, exceto no que tange as duas operações ocorridas no dia 20 de agosto de 2010, que deu numa sexta-feira, e que para essas duas operações o relator considerou não caber a atenuante, pois o infrator ainda não teria solicitado a inserção da aeronave nas especificações operativas. Pelo registro constante nos autos, verifica-se que a documentação foi enviada pela empresa, que tinha sede em Belém do Pará, via Correios e cadastrada pela unidade da agência em Recife, no Pernambuco, no dia 23 de agosto de 2010, que é uma segunda-feira. Dado que se trata de processo de 2010, tornou-se impossível, a meu ver, realizar o rastreamento da correspondência e verificar a data exata da postagem do documento. Porém, leva em consideração que a tramitação postal entre as duas capitais não ocorreria em período inferior a 2 dias
levando-me a concluir que fora postada antes do dia 20 de agosto de 2010. Nesse sentido, pode-se inferir que todas as operações realizadas pela empresa ocorreram em período em que o regulado já havia solicitado a inclusão da aeronave na especificação operativa, de forma que, no meu entendimento, a atenuante aplicada é cabível para todas as 58 operações realizadas. Superada a questão da atenuante, passo à análise da aplicação do Instituto da Infração Continuada. Na apresentação do seu voto, o relator considerou a impossibilidade de aplicação do referido instituto em razão da regulamentação pertinente ainda não estar vigente. No entanto, a recente revisão da Resolução 472 de 2018, aprovada por esta diretoria colegiada, entrou em vigor no dia 1º de julho de 2020, abrindo espaço para analisar o processo sob essa ótica. Ademais, com a máxima vênia, considero que no processo em questão não se pode dizer que foram constatadas condutas fraudulentas, ludibriadoras ou que tivessem causado prejuízo grave à fiscalização da agência, não se verificando, portanto, elementos que caracterizassem a violação ao dever de lealdade e boa-fé. Nesse sentido, considero estar presentes nos autos os elementos que caracterizam a infração de natureza continuada, previstos no artigo 37A da Resolução 472, ou seja, a prática pelo mesmo regulado de mais de uma ação que configura infração administrativa de natureza idêntica, apuradas em uma mesma oportunidade fiscalizatória. Desta forma, proponho a aplicação dos parâmetros previstos no artigo 37B da Resolução 472, considerando o fator F igual a 2, resultando em uma multa, em valor total da multa de R$ 53.310,41. Diante do exposto, voto pelo provimento parcial do recurso interposto pela empresa Estilos Táxi Aéreo Limitada e pela reforma da decisão de segunda instância, de modo a considerar o Instituto da Infração Continuada, previsto no artigo 37A da Resolução 472, valorando, então, a multa em R$ 53.310,41. Por fim, acompanho o relator nos demais pontos apresentados no seu voto. É como voto, senhores. Obrigado, diretor. Primeiro pergunto se o diretor Rafael, que já votou, foi o relator original da matéria, se ele quer fazer algum comentário ou se ele mantém o voto dele ou se acompanha o voto do diretor Thiago. Bom, só tecendo alguns pontos e frisar, no voto relatado proferido na reunião já para esse processo, a gente ressaltou que não só pela inexistência da norma, que não era aplicado à continuada, mas também vou ressaltar aqui um parágrafo que fala que, ainda que a regulamentação em questão estivesse vigente, após a análise dos fatos trazidos aos autos, resta incontestável a intencionalidade do agente em afrontar o regulamento vigente à época, ao passo que, mesmo ciente da situação ainda pendente da regularização, permitiu-se a operação da aeronave em voos comerciais, assumindo, assim, os riscos decorrentes da inobservância das normas e procedimentos afetos à certificação dessa aeronave, desta forma considerando afronta ao dever de agir com lealdade e boa-fé. Então, por isso, esse foi um dos fatos que, apesar de não estar vigente à época, mesmo que estivesse, a gente considerou isso. Então, eu mantenho o voto proferido na reunião. Diretor Ricardo, como vota? A gente está ainda aquilatando, né, a aplicação do Instituto recém-aprovado e entrou em vigor há pouco tempo da infração continuada. Mas eu, vislumbrando aí os elementos trazidos aos autos, que dão conta aí do histórico operacional da empresa, me parece que o valor de multa alcançado, mesmo com a aplicação da infração continuada, ele é suficiente para punir esses dias aí que a empresa
operou essa aeronave, que depois acabou por ser incluída nas especificações operativas, e me parece suficiente também para desencorajar que essa seja uma prática corriqueira, não só desse agente, mas também de outros operadores. Então, fundado nesses pontos, eu acompanho aí o voto do diretor Tiago. Obrigado, diretor. Bom, eu analisei também o processo, acho que foi um processo analisado por todos. Esses processos têm sido muito depurados e precisam ser mesmo. A agência está amadurecendo seus entendimentos, formando sua jurisprudência, mas e com a devida vênia ao voto vista, considerando os elementos dos autos, considerando o princípio da isonomia, da coerência regulatória, da estabilidade das normas, que eu acho que são pilares importantes para a gente defender, eu também fico com o voto do diretor Rafael, o voto original do relator, e, portanto, a gente fica com dois votos em nome do voto vice e dois votos com o relator. E aí pergunto para a nossa procuradoria aí, doutor Gustavo, como a gente faz nesse caso, se vale o voto de Minerva, se precisa proclamar, como que a gente segue? Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Me parece, presidente, que o voto de qualidade, o voto de Minerva é o voto do presidente, né? No caso de empate, nessa composição, nessa questão numérica de 2-2, né? Como é o que se parece sobre a divergência aí, que tem 2 votos pela continuidade, 2 votos pela não continuidade nos termos do voto do relator, né? Então, o voto de desempate é o seu voto, que é o voto que estabelecerá, nos termos do artigo 7º da lei das agências, a maioria absoluta. Obrigado, doutor Gustavo. Então, conferindo o resultado, segue o voto conforme relatado pelo diretor Rafael, 2-2 com o voto de Minerva. Por favor, senhora Ana Mota, chamamento ao próximo processo. Segundo item da pauta, diz respeito ao processo número 00058-040873/2018-27, de interesse de Rodrigues Rodrigues Sanches e de relatoria do diretor-presidente Juliano Noman, relativa a pedido de revisão em face de decisão de julgamento do auto de infração e aplicação de penalidade administrativa. Passo a palavra ao diretor-presidente para a leitura do relatório. Obrigado. O presente processo se originou com auto de infração lavrado em 9 de novembro de 2018 e o respectivo relatório de fiscalização, por meio dos quais se concluiu que a conduta praticada pelo autuado se amolda à capitulação constante no artigo 302-I-F da Lei 7565 de 1986, combinado com o artigo 60 da Resolução 293 ANAC, em razão da utilização indevida de aeronave privada para a realização de transporte remunerado de passageiros. Notificado em 7 de dezembro de 2018, o autuado apresentou, em 19 de dezembro, tempestivamente sua defesa, mediante a qual alegou que o fato descrito ocorreu de forma isolada e que equivocadamente acreditava estar amparado por um contrato de intenção de compra e venda de aeronave. Com efeito, solicitou à agência a aplicação do desconto de 50% do valor da multa. Cabe esclarecer que, apesar da defesa ter sido protocolada nos autos de outro processo referente ao mesmo requerente, resta evidente que o documento se destinava aos presentes autos, uma vez que foi inserido dentro do prazo de defesa e fez alusão ao auto de infração lavrado neste processo. Assim, para não prejudicar o autuado, a SFI juntou aos autos cópia da manifestação apresentada. Em 29 de março de 2019, foi proferida a decisão em primeira instância, cuja cópia foi veiculada por meio do ofício 2649. No dia 23 de maio, contudo, a AGIN certificou que o recibo de notificação retornou com a informação de não procurado, pelo que foi determinada a renovação da tentativa de notificação. Destarte, em 23 de maio de 2019, foi expedido o ofício 4023,
o qual foi recebido em 30 de maio de 2019 pelo senhor Antônio Peçanha, conforme a R acostado aos autos. Decorrido o prazo de 10 dias do recebimento da notificação sem apresentação de recurso, em 16 de julho de 2019, a AGIM certificou o trânsito em julgado administrativo da decisão. Sendo assim, os autos foram encaminhados à Superintendência de Padrões Operacionais, SPO, para adoção das providências quanto à aplicação da sanção restritiva de direitos. Com efeito, no dia 25 de julho de 2019, a SPO enviou o e-mail ao endereço de correio eletrônico cadastrado pelo autuado, informando acerca da referida suspensão. No dia seguinte, o autuado apresentou perante a agência pedido de revisão, mediante o qual alega a presença de nulidade absoluta da intimação da decisão administrativa, requerendo a anulação dos atos posteriores à decisão e a consequente reabertura do prazo recursal, com intimação válida do requerente. No dia 29 de julho de 2019, a SFI concluiu pela admissibilidade do pedido de revisão. Ademais, identificou a presença de justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente da execução da sanção, acatando, assim, o pedido de efeito suspensivo da decisão até que seja reconhecido o trânsito em julgado administrativo definitivo. Instada a se manifestar, a Procuradoria Federal junto à ANAC concluiu pela parcial regularidade jurídico-formal do procedimento sancionatório. É o resumo do relatório, senhores, e pergunto se há alguma dúvida ou consideração. Vou passar a leitura do voto e já aqui pedindo permissão aos senhores para pular as competências da agência que estão previstas em lei para julgar o referido processo. Conforme relatado, a GTA da SFI, da Superintendência de Fiscalização, autoridade competente para a realização da análise de admissibilidade do pedido de revisão, concluiu que o interessado logrou êxito em preencher os requisitos para a admissão do pleito revisionado. Assim, entendeu a GTA que a alegação do requerente referente à nulidade da notificação da decisão pode ser considerada como fato novo e circunstância relevante, aptos a justificar a análise do pedido de revisão pela diretoria colegiada. Com efeito, considerando o exame realizado pela instância anterior, admite-se o pedido de revisão e passa-se a análise do mérito. Em seu pedido de revisão, o requerente alega que, no dia 25 de julho de 2019, teria sido surpreendido com uma comunicação via e-mail da suspensão de suas licenças e habilitações pelo prazo de 40 dias. Nesse contexto, afirma que o desconhecimento da decisão administrativa de primeira instância que aplicou a penalidade de multa e suspensão se deu por vício na intimação, tendo em vista que o requerente não reside mais no endereço indicado na notificação e que desconhece a pessoa que a recebeu. Informa em sua peça que reside atualmente em Portugal e que, para o recebimento de correspondências perante a ANAC, teria fornecido o endereço de seus genitores no Brasil, conforme indicado na tela do sistema que anexou ao processo. De fato, verifica-se dos autos que a notificação foi assinada por pessoa diversa do autuado e endereço diferente daquele que consta no sistema da ANAC. Com efeito, tem-se que não foi devidamente oportunizado ao requerente prazo para o exercício de seu direito à irresignação quanto ao conteúdo da decisão. Restou, portanto, demonstrado pelo autuado o prejuízo decorrente do vício de intimação, na medida em que não pôde apresentar oportunamente as alegações que, na sua visão, justificariam a eventual reforma da decisão de primeira instância. Sendo assim, entendo necessária a anulação dos atos posteriores à decisão e a respectiva devolução do prazo para a apresentação de recurso hierárquico. Ressalte-se que não se pode chegar a conclusão semelhante no tocante à alegada nulidade em razão da não observância do parágrafo único do artigo 31 da Resolução 472 da ANAC. Em seu pedido de revisão, o requerente não demonstrou qualquer prejuízo decorrente da não manifestação sobre os documentos juntados pela SFI. Muito embora haja vozes na doutrina que defendem a existência de prejuízo presumido quando se está diante de nulidade absoluta, não é esse o entendimento predominante nos tribunais superiores. Prestigia-se, portanto, o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual a nulidade do ato vincula-se ao prejuízo causado à parte, o que permite que o direito seja materializado por meio do máximo aproveitamento dos atos processuais. Nesse sentido, colaciono abaixo julgados recentes do STF e do STJ. Aí, senhores, eu coloquei algumas emendas de alguns processos e vou pedir permissão aos senhores para pular, mas faz parte do meu voto, é parte integrante do voto.
Constata-se dessa forma que a simples afirmação genérica de prejuízo ao autuado não autoriza a proclamação de nulidades, além da que restou demonstrada quanto à intimação da decisão de primeira instância. Necessário esclarecer ainda que o principal documento juntado aos autos pela SFI foi justamente a defesa do requerente que havia sido protocolada, por engano, nos autos do processo cautelar. Descabida, pois, qualquer alegação de nulidade quanto ao aproveitamento dessa peça no presente processo, sendo cediço o entendimento de que a parte não pode arguir nulidade a que haja dado causa ou para a qual tenha concorrido. Ademais, o mencionado documento foi considerado na decisão apenas para beneficiar o requerente, tendo sido acatado o pedido de arbitramento sumário da multa em 50% do valor correspondente, bem como reduzida a penalidade de suspensão em razão do reconhecimento de atenuante. Observa-se, por fim, que todos os fatos necessários à formação do convencimento do julgador quanto à autoria e materialidade da infração já constavam do auto de infração e do relatório de fiscalização presentes nos autos na data em que o interessado foi notificado para a apresentação da defesa. Sendo assim, deve-se reconhecer a existência de nulidade nos estritos limites do prejuízo alegado e demonstrado pelo requerente, isto é, tão somente quanto à ausência de notificação válida da decisão de primeira instância. Senhores, aí antes de proferir meu voto, como é uma questão eminentemente jurídica e como a Procuradoria já se manifestou nos autos, queria perguntar ao doutor Gustavo se ele tem algum comentário a respeito. Presidente, tenho sim. Bom, a jurisprudência que o senhor mencionou foi até trazida ao meu conhecimento pelo trabalho excelente das assessorias que Vossa Excelência, enfim, que trabalharam no caso, e, de fato, existe controvérsia na jurisprudência sobre a amplitude da declaração de nulidade, enfim, decretação de nulidade, sem a alegação pela parte interessada, né? Então, a jurisprudência ela não é absolutamente pacífica sobre isso, mas me parece, de fato, que os tribunais superiores têm um entendimento mais tendente a reputar essa nulidade apenas quando alegada pela parte e demonstrado o prejuízo pela parte. E aí, presidente, eu acho importante, apenas para que a gente possa ter uma conclusão processual adequada, independentemente da declaração de resultado pelos demais diretores, acompanhando ou não o seu voto, que o processo seja posteriormente remetido à Procuradoria, para que a gente possa precisamente reanalisar toda a jurisprudência que existe sobre essa questão e poder manter ou retificar o entendimento independentemente do caso concreto. Porque no caso concreto, efetivamente, me parece isso não vai ser relevante, porque pela leitura do seu voto, de qualquer jeito a gente vai ter anulação de etapas processuais, né? Mas é importante que a gente deixe o entendimento consolidado para outros casos e também para que não haja nenhum tipo de exploração indevida do entendimento que a Procuradoria lançou com um viés. Então, presidente, me permite apenas pedir para que, ao final do julgamento, seja determinado o retorno dos autos à Procuradoria, para que a gente possa reanalisar as orientações que demos quando nos manifestamos nesse processo. Claro. Ótimo. Vou incluir aqui no voto, então, essa observação e vou passar, então, a leitura do voto especificamente. Por todo exposto, considerando o conteúdo dos autos, com esteio no artigo 65 da Lei 9784, de 29 de janeiro de 99, e no artigo 50 da Resolução 472, 6 de junho de 2018, voto pelo conhecimento e no mérito pelo acolhimento do pedido de revisão, com a consequente anulação dos atos posteriores à decisão de primeira instância, proferida no dia 29 de março de 2019. Determina o retorno dos autos à SFI para que providencie a correta notificação do autuado no prazo regulamentar, sendo-lhe oportunizada a apresentação de recurso da decisão. Ratifico ainda a concessão do efeito suspensivo até o exaurimento da via processual administrativa e aí incluo a sugestão do doutor Gustavo também de, ao final do processo, retornar os autos à Procuradoria para, enfim, fazer os ajustes e a ratificação necessária no processo. Como voto, senhores? Pergunto ao diretor Rafael como vota. Eu acompanho o voto do relator.
Diretor Tiago. Também com o relator. Diretor Ricardo. Também acompanho o relator. Ok, aprovado por unanimidade. Por favor, senhora Ana Mota, chamamento ao próximo processo. O terceiro item da pauta diz respeito ao processo número 00068 000358/2016-23, de interesse da Agrototal Aeroagrícola LTDA e de relatoria do diretor Ricardo Catanã, relativo a recurso administrativo em face de decisão de segunda instância, relativo a julgamento do auto de infração número 84 de 2016. Passo a palavra ao diretor para a leitura do relatório. Muito obrigado, senhora Ana Mota. Eu gostaria, nesse caso, de solicitar a retirada de pauta. Tem uma questão aqui que eu gostaria de analisar com maior cautela, a questão de alinhamento com a jurisprudência de outros casos já julgados por esse colegiado. Então, eu gostaria de solicitar aos senhores a permissão para retirar de pauta. Senhores, todos ok, então retirado de pauta com a consequente renovação do prazo para a relatoria. Por favor, senhora Ana Mota, chamamento ao próximo processo. O quarto item da pauta diz respeito ao processo número 00058-01417/2020-35, de relatoria do diretor Ricardo Catanã, relativo à edição de emenda ao Regulamento Brasileiro da Aviação Civil RBAC número 121. Passo a palavra ao diretor para a leitura do relatório. Obrigado. Trata-se de proposta de revisão do RBAC 121 para permitir que o treinamento operacional seja iniciado antes da aprovação inicial do Programa de Treinamento Operacional PTO. A necessidade foi apontada durante a discussão sobre possíveis melhorias no processo de certificação de empresas aéreas e tem como principal fundamento as dificuldades logísticas encontradas pelos requerentes para a realização dos treinamentos em simulador, que muitas vezes têm disponibilidade limitada no mercado nacional e internacional. A Superintendência de Padrões Operacionais esclareceu que, no regulamento vigente, o processo de aprovação é dividido entre a aprovação inicial e a aprovação final. A aprovação inicial avalia a adequação do treinamento proposto ao regulamento por meio da análise dos manuais e funciona como um marco que permite iniciar os treinamentos de acordo com o programa apresentado. A aprovação final, por sua vez, é obtida após a conclusão da avaliação prática da ANAC, que acompanha a execução dos treinamentos e verifica a efetividade e adequação. A proposta objetiva flexibilizar a necessidade dessa aprovação inicial para que o operador possa começar seu treinamento segundo o programa ainda em análise, dentro de condições pré-estabelecidas. A área técnica entende importante a manutenção da exigência da aprovação inicial, porém, considera ser possível a flexibilização dessa exigência nos casos em que o requerente se propõe a executar o treinamento sem aprovação inicial, podendo ser solicitado a complementar ou repetir treinamentos considerados inadequados posteriormente. A proposta encaminhada previa a exclusão do requisito da condição de aprovação inicial para o início do treinamento. A área técnica entendeu que a inclusão dessa condição como meio de cumprimento e instrução suplementar seria suficiente. Diante dessa proposta, esse relator encaminhou diligência à área solicitando dados referentes ao histórico do processo e esclarecimentos sobre a estratégia de flexibilização proposta nesse ponto. Respondida a diligência, entendo que o processo se encontra completo e apto à deliberação do colegiado. É o relatório, senhores. Obrigado, diretor. Senhores, alguma consideração? Por favor, seu voto, diretor Ricardo. Em primeiro lugar, importa ressaltar que a SPO demonstrou que o tempo médio de análise medido com base no tempo de resposta da agência dos programas de treinamento tem se mostrado bastante razoável, de 22 dias, observada a natureza técnica e abrangente do documento. Além disso, a lista apresentada de motivos que têm ensejado revisão ou rejeição do documento inclui falta de assuntos obrigatórios, falta de manobras, procedimentos obrigatórios e cargas horárias abaixo do mínimo, comprovando a natureza prática e não apenas documental das deficiências. Por isso, concordo com a relevância da aprovação e entendo adequados os tempos e critérios aplicados pela equipe técnica. Quanto ao problema apontado, embora apenas 23% das aeronaves operadas por empresas brasileiras sobre o RBAC
sobre o RBAC 121 exijam a formação de tripulação em simuladores não disponíveis no país, a disponibilidade desses dispositivos é limitada, e mesmo para os modelos disponíveis, por vezes, dispõe-se de uma única unidade em território nacional. A realidade impacta o cronograma do requerente e justifica a flexibilização da norma. Em diligência, discutiu-se sobre a forma de alteração do requisito em análise, dada a atual relevância da avaliação inicial e abrangência do PTO, bem como as razões específicas que levaram à proposta de flexibilização. Entendo que, embora justa e necessária a flexibilização proposta, a eventual limitação da conduta do requerente deve estar expressa de forma clara no regulamento aprovado. Assim, se a intenção da ANAC estabelecer como regra a necessidade da aprovação inicial para a condução do treinamento, tal condição haveria de ser estabelecida diretamente na regra, com a possibilidade de dispensa dessa aprovação como condição para o início das referidas atividades. Nesse sentido, considerando a proposta alternativa oferecida pela SPO, voto pela aprovação da instauração de consulta pública sobre a proposta de alteração do requisito 121.405, item B, nos seguintes termos. Se o programa ou revisão proposta for compatível com essa subparte, a ANAC concederá a aprovação inicial por escrito, exceto se estabelecido de outra forma pela ANAC, o detentor de certificado somente poderá iniciar a condução do treinamento de acordo com o programa proposto após a obtenção da aprovação inicial. A ANAC avaliará a eficácia do programa ao longo de sua aplicação, notificando o detentor do certificado, quando for necessário, de deficiências a serem corrigidas. É como voto, senhores. Diretor Rafael, como vota? Eu acompanho o voto do relator. Diretor Tiago? Também com o relator. Eu também com o relator. Aprovado por unanimidade. Por favor, senhora Ana Mota. Quinto item da pauta diz respeito ao processo número 00058-003833/2019-85, de relatoria do diretor Ricardo Catanã, relativo à edição do Regulamento Brasileiro da Aviação Civil RBAC número 161. Passo a palavra ao diretor para a leitura do relatório. Obrigado. Trata-se de proposta de emenda ao RBAC 161, intitulado Planos de Zoneamento de Ruído de Aeródromos, PZR, no contexto do tema 16 da Agenda Regulatória ANAC do biênio 2019-2020. O tema tem por objetivo melhorar o cumprimento normativo e a efetividade dos planos na proteção do entorno dos aeródromos, além de mudar o caráter atual, estritamente administrativo, de não prever ações frente à ocupação do entorno do aeródromo. A proposta foi levada à consulta pública entre os dias 9 de dezembro de 2019 e 23 de janeiro do corrente ano e recebeu 9 contribuições que foram devidamente disponibilizadas na sede da agência e no site. Na análise das contribuições, a área técnica não encontrou subsídios que justificassem alterações na minuta, que então foi mantida nos termos originais nessa etapa final de deliberação. Consultada, a Procuradoria opinou pela continuidade do procedimento, desde que observadas algumas recomendações que foram acatadas pela superintendência responsável. É o relatório. Diretores, alguma consideração? Por favor, seu voto. Bom, a principal alteração proposta pela superintendência foi a exclusão dos aeródromos privados da aplicabilidade, considerando não haver interesse público na proteção desses aeródromos em relação às ocupações do entorno, e que a finalidade fundamental do plano de zoneamento de ruído seria garantir o desenvolvimento sustentável da infraestrutura aeroportuária. Na análise de impacto regulatório, a área técnica aponta que essa é a alternativa com maior quantidade de benefícios identificados, dentre os quais o principal seria a redução de custos regulatórios ineficientes tanto para os proprietários de aeródromos quanto para a agência. Quanto aos instrumentos de participação social e de apoio ao processo decisório da diretoria colegiada, entendo que a proposta está devidamente respaldada pela consulta pública e pelo parecer da Procuradoria. Nesse aspecto, a área técnica teve o cuidado de robustecer o processo e a justificativa para a exclusão do plano de zoneamento de ruído para aeródromos privados, o alinhamento das ações estratégicas adotadas pela ANAC para suprir os objetivos da Política Nacional de Aviação Civil, além de verificar a inexistência de lacunas legislativas em razão das alterações propostas. Por fim, ressalto que a superintendência informou que o tema da agenda regulatória continua em andamento quanto ao plano de zoneamento de ruído em aeródromos públicos, sendo que oportunamente deverá
apresentar proposta de nova emenda ao regulamento. Assim sendo, diante das razões acima expostas, voto favoravelmente à aprovação da emenda ao RBAC 161, intitulado Planos de Zoneamento de Ruídos de Aeródromos PZR. É como voto, senhores. Diretor Rafael, como vota? Com o relator. Diretor Tiago? Também com o relator. Eu também com o relator, aprovado por unanimidade. Por favor, senhora Ana Mota, próximo processo. O sexto item da pauta diz respeito ao processo número 00065 163-513/2013-07, de interesse da LOC Aerotáxi LTDA e de relatoria do diretor Tiago Pereira, relativo ao recurso administrativo em face da decisão monocrática de segunda instância, número 365 de 2019. Passo a palavra ao diretor para a leitura do relatório. Trata-se de análise de recurso administrativo interposto pela Lockheed Aerotáxi Limitada contra a decisão da Assessoria de Julgamento de Autos de Infração em Segunda Instância, AGIM, por engajar a aeronave em operação comercial sob o Regulamento Brasileiro de Aviação Civil 135, RBAC 135, sem que a aeronave estivesse nas especificações operativas EO da empresa. Em auditoria realizada pela ANAC na base principal da empresa, em 8 de outubro de 2013, foram constatadas operações irregulares com a aeronave Papa Tango Yankee Tango Papa entre 20 de março de 2013 e 28 de maio de 2013. Dessa forma, foram lavrados 80 autos de infração, um para cada voo, no valor de R$4.000 cada, considerando-se a atenuante de não existência de sanções nos últimos 12 meses, totalizando R$320.000. Notificada dos autos, a autuada apresentou defesa no dia 26 de dezembro de 2013. Alegou, em suma, que a aeronave havia sido devolvida a seu proprietário anteriormente às infrações, mediante distrato entre as partes e que, por isso, não poderia ser responsabilizada por atos de terceiros. Adicionalmente, afirmou que os voos foram feitos em caráter privado e que o diário de bordo fora erroneamente preenchido. Reforçou que ela própria, Lockheed Aerotáxi Limitada, solicitou a exclusão da referida aeronave de sua EO. Em 12 de março de 2019, a ASGIM decidiu por negar provimento aos recursos interpostos pela empresa e pela majoração dos valores das multas. Descartou a atenuante previamente considerada e aplicou o valor de multa no patamar médio de R$7.000 cada, sem atenuantes ou agravantes, totalizando R$560.000. Contínua a notificação, em 1º de agosto de 2019, a empresa apresentou recurso à diretoria colegiada tempestivamente. Na peça, a recorrente repisa os argumentos já apresentados. Em 22 de abril de 2020, após análise de admissibilidade do recurso pela AGIM, os autos foram encaminhados a essa diretoria para a relatoria. Eis o relatório, senhores. Diretores, alguma consideração? Por favor, seu voto, diretor Tiago. Bom, eu peço permissão para pular a fundamentação, haja vista os limites de alçada decisória que constam da resolução 472, e vou diretamente à análise e fundamentação do voto. A autuada alegou, em síntese, que a aeronave não pertencia mais à frota da empresa no período da infração. No entanto, o distrato entre as partes envolvidas foi inscrito no Registro Aeronáutico Brasileiro, RAB, somente no dia 24 de março de 2014. Até esta data, constava registrado como operador da aeronave a Lockheed Aerotáxi Limitada. Portanto, somente a partir desta data é que a referida empresa efetivamente deixou de ser responsável pela aeronave em questão. Dessa forma, não há que se falar em afastamento da sua responsabilidade sobre a operação da aeronave à época das infrações, conforme previsto no artigo 128 do Código Brasileiro de Aeronáutica. No entanto, diante da recente aprovação da revisão da Resolução 472/472 de 2018, que disciplinou o Instituto da Infração Continuada nesta agência, torna-se imperativo analisar o processo
à luz da nova diretiva. Da análise dos autos, constatou-se que estão presentes os elementos que caracterizam a infração de natureza continuada, previstos no artigo 37A da referida resolução, ou seja, a prática pelo mesmo regulado de mais de uma ação ou omissão que configuram infração administrativa de natureza idêntica apuradas em uma mesma oportunidade fiscalizatória. Ademais, não foram constatados nos autos do processo elementos que caracterizassem a violação ao dever de lealdade e boa-fé. Cabe relembrar ainda que, conforme pontuado pela recorrente, que a referida aeronave outrora fizera parte das suas especificações operativas, tendo sido retirada por solicitação da própria empresa. Desse modo, fica claro que, a despeito de incorrer em irregularidade por operar a aeronave não presente na EO, e por essa irregularidade a empresa deve sim ser punida, na prática essa irregularidade não representa um risco tão claro quanto outros tipos de operação que não são previamente aprovados, o que, na minha visão, corrobora com a aplicação de uma penalidade mais razoável por meio do Instituto da Infração Continuada. Dessa forma, como não se vislumbram circunstâncias atenuantes ou agravantes aplicáveis ao caso, e aplicando-se os parâmetros previstos no artigo 37b da Resolução 472, obtém-se um fator F igual a 1,85, resultando, portanto, em valor total da multa de R$ 74.781,70. Diante do exposto, já indo para o voto pelo não provimento de recurso e pela reforma da decisão de segunda instância, de modo a considerar o Instituto da Infração Continuada, previsto no artigo 37A da Resolução número 472 de 2018, valorando então a multa em R$ 74.781,70. Determina o encaminhamento dos autos à AGIM para as providências cabíveis como voto, senhores. Diretor Rafael, como vota? Com o relator. Diretor Ricardo? Também voto com o relator. Eu também voto com o relator, aprovado por unanimidade nos termos do voto proferido pelo relator. Por favor, senhora Ana Mota, chamamento ao próximo processo. Seguimento da pauta diz respeito ao processo número 00068-500535/2016-77, de interesse da Pelópidas Bernardi Aviação Agrícola e Companhia LTDA e de relatoria do diretor Tiago Pereira, relativo a recurso administrativo em face de decisão de segunda instância, relativo a julgamento do auto de infração número 5638 de 2016. Passo a palavra ao diretor para a leitura do relatório. Obrigado. Trata-se de recurso administrativo interposto pela empresa Pelópidas Bernardi Aviação Agrícola em face da decisão monocrática em segunda instância, exarada em 10 de janeiro de 2020, que resultou na aplicação de multa no valor de R$ 308 mil. Em 14 de novembro de 2016, foi lavrado auto de infração em desfavor da recorrente após fiscalização da ANAC constatar que entre janeiro de 2014 e março de 2016 não haviam sido registrados no diário de bordo da aeronave, marca PR-PBA, a hora de apresentação do piloto, a natureza dos voos e a informação do local dos voos realizados em aeródromo sem indicativo dos 77 voos realizados no período. O autuado, em síntese, alegou em sua defesa que a referida aeronave não opera em atividades aeroagrícolas porque não realiza as referidas atividades, que o modelo de diário de bordo apresenta campo, abre aspas, observações e translados, fecha aspas, os quais se destinam a preenchimento de informações não constantes da página do diário de bordo, e que a empresa não pode arcar com esse erro pessoal dos pilotos. A defesa foi analisada pela Superintendência de Padrões Operacionais, a SPO, que concluiu em 4 de maio de 2018 que o requerente praticou conduta infracional enquadrada no artigo 302 do Código Brasileiro de Aeronáutica, determinando, portanto, a aplicação de multa. Tendo em vista que o julgador identificou a presença de uma circunstância atenuante e a ausência de agravante,
aplicou multa no patamar mínimo, que corresponde a R$4.000 por voo, R$4.000 incidindo, portanto, para cada página do diário de bordo, com um preenchimento inexato, resultando no montante de R$40.000. Cientificado da decisão, o autuado apresentou recurso administrativo reafirmando que a aeronave não era utilizada em operações aeroagrícolas, enfatizou que a responsabilidade pelo preenchimento era dos pilotos e ainda destacou a presença de outras circunstâncias atenuantes. Em 10 de janeiro de 2020, a AGIM decidiu pela reforma da decisão em primeira instância, agravando o montante da multa para R$308.000, ao considerar uma infração para cada voo realizado no período. Inconformado com a decisão em segunda instância, o regulado interpôs tempestivamente recurso à diretoria, cuja admissibilidade foi aferida pela AGIM. Em 4 de março de 2020, os autos foram encaminhados a essa diretoria para a relatoria. Eis o relatório, senhores. Obrigado, diretor. Senhores, alguma consideração? Por favor, seu voto, diretor Thiago. Bom, estou com som aqui, né? Eu vou pular novamente a parte de competência, haja vista não ter dúvida, né, da competência deste colegiado para deliberar essa matéria. E antes de ler o voto, assim, eu acho que, de forma bem resumida, o parágrafo 3º do artigo 44 da Resolução 472 coloca que quando tiver o recurso puder resultar o agravamento da sanção, o recorrente deverá ser intimado para que formule suas alegações finais, né, no prazo de 10 dias. E analisando o processo, este relator não viu essa intimação por parte da assessoria da AGIM. Por esse motivo, a ideia do voto é de tornar nula a decisão da segunda instância e retornar os autos para que a AGIM faça essa autuação. Deixando com mais detalhes aqui, em análise dos autos, verifico que o julgamento em segunda instância pela AGIM decidiu pela aplicação no valor de multa de R$308.000 por considerar a caracterização de uma infração para cada voo realizado no período, majorando a sanção definida pela primeira instância, que havia fixado multa em R$40.000. Pois bem, como eu falei, né, o parágrafo 3º do artigo 44 da Resolução 472, que dispõe sobre os procedimentos a serem observados nas atividades de fiscalização dessa agência, estabelece que, se do julgamento do recurso puder resultar agravamento da sanção, o recorrente deverá ser intimado para que formule suas alegações antes de proferida a decisão no prazo de 10 dias. Contudo, não consta dos autos a referida intimação. Assim, para que seja garantido o pleno direito ao processo, ao exercício da ampla defesa e do contraditório pelo autuado, impõe-se a anulação da decisão da segunda instância com o regresso dos autos à AGIM, Assessoria de Julgamento de Autos em Segunda Instância, para adequação da instrução e prolação da nova decisão. Ante o exposto, senhores, voto pela anulação da decisão em segunda instância e pelo retorno dos autos à AGIM para as providências cabíveis em termos de notificação do interessado e oportunização das alegações finais. É como voto. Obrigado, diretor. Diretor Rafael, como vota? Com o relator. Diretor Ricardo. Não. Vocês ouvem o diretor Ricardo? Não, né? Acho que vale a pena esperar um pouquinho. Diretor Ricardo. Eu acompanho o relator. Ok, obrigado. Eu também com o relator. Aprovado por unanimidade. Por favor, senhora Ana Mota, chamamento ao próximo processo. Dada a similaridade dos processos, os itens 8 e 9 da pauta, de interesse da Bolsa Aérea Aviação Agrícola LTDA e de relatoria do diretor Thiago Pereira, serão apreciados em bloco.
O 8º item da pauta diz respeito ao processo número 00068-500710/2016-26, relativo a recurso administrativo em face de decisão de segunda instância, relativa a julgamento do auto de infração número 5832 de 2016. O 9º item da pauta diz respeito ao processo número 00068-500711/2016-71, relativo a recurso administrativo em face de decisão de segunda instância, relativa a julgamento do auto de infração número 5833 de 2016. Passo a palavra ao diretor para a leitura do relatório. Obrigado. Inicialmente, conforme mencionado pela senhora Ana Mota, gostaria de esclarecer que trago a análise conjunta dos processos, pois ambos tratam de apuração de condutas infracionais de naturezas idênticas, objeto de uma mesma fiscalização, de uma mesma ação de fiscalização e imputados à mesma empresa. Cabe ressaltar que esse é um entendimento já aplicado por esse colegiado, uma prática que a gente já aplicou conforme registrado na nossa última reunião deliberativa no dia 23 de junho de 2020. Trata-se de recurso interposto pela empresa Bolsa-Aérea Aviação Agrícola Limitada em face da decisão monocrática exarada em 25 de setembro de 2019 pela Assessoria de Julgamento de Autos em Segunda Instância, AGIM, que resultou na aplicação de multas no valor de R$ 1.993.000. As multas somadas dos dois processos. Em 7 de dezembro de 2016, foi lavrado auto de infração em desfavor da recorrente, após a fiscalização da ANAC constatar que entre 2012 e 2016 não foi anotado no diário de bordo das aeronaves de marcas Papa Tango Alfa Uniforme e Papa Tango Uniforme Quebec as localidades das áreas de pouso das 376 operações aeroagrícolas realizadas no período. O autuado, em síntese, alegou em sua defesa que o modelo de diário de bordo utilizado impossibilita o registro dos locais dos pousos. Contudo, a informação constaria dos relatórios das aplicações e atividades que ficam arquivados à disposição da fiscalização. A defesa foi analisada pela Superintendência de Padrões Operacionais, SPO, com a conclusão de que o requerente praticou conduta infracional enquadrada na linha E do inciso 3 do artigo 302 do Código Brasileiro de Aeronáutica, determinando, portanto, a aplicação de multa, considerando atenuantes e agravantes, no valor de R$ 2.041.000. Cientificado da decisão, o autuado apresentou recurso administrativo hierárquico, alegando inconstitucionalidade da sanção com fundamento no Regulamento Brasileiro de Aviação Civil 137, haja vista que o piloto que teria cometido a infração imputada à recorrente e também violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação do valor da multa. Argumenta também a recorrente que a aeronave teria passado por inspeção anterior da ANAC sem qualquer observação da agência. Ao recepcionar o recurso, a AGIM convalidou o enquadramento da infração e identificou a presença de atenuante em parte das ocorrências, notificando assim o recorrente. O autuado se manifestou reafirmando os argumentos já apresentados no recurso e requereu, no caso de manutenção da sanção, da aplicação da nota técnica número 13/2016/ACPI/SPO, pela qual a incidência da multa é contabilizada pela quantidade de páginas do diário de bordo com ausência da referida informação, e não pelo número de voos realizados. Em 25 de setembro de 2019, a AGIM decidiu pela reforma da decisão em primeira instância, reduzindo o montante da multa para R$ 1.993.000, tendo em vista alguns ajustes relacionados às atenuantes aplicadas. Inconformado com a decisão em segunda instância e com fundamento no artigo 46 da Resolução 472 de 2018, em 9 de novembro de 2019, o regulado interpôs recurso de diretoria, cuja admissibilidade foi aferida pela AGIM. Em 26 de fevereiro de 2020, o processo os processos foram sorteados. O processo 00068-500710-2016-26 foi sorteado a essa diretoria para a relatoria. Cabe ressaltar que, em razão da conexão com este processo, o processo número
500-711-2016-71, de relatoria do diretor Ricardo Catanã, foi encaminhada a essa diretoria em observância aos princípios da eficiência, celeridade processual e da prevenção. Eis o relatório, senhores. Pergunto se há alguma questão, senhores. Por favor, seu voto, diretor Thiago. Novamente, eu acho que a parte de fundamentação, a parte da competência está bem delineada, que é a competência dessa diretoria, eu vou direto para a fundamentação do voto. Primeiramente, importa ressaltar que o diário de bordo tem a finalidade de reunir os registros de voos, ocorrências, situação técnica da aeronave ao longo de sua vida útil. Ele possui uma diversidade de informações que são importantes tanto para a gestão e execução adequada da manutenção da aeronave, como para o registro íntegro e completo das operações aéreas, de forma que todas as informações requeridas no documento tenham uma finalidade própria. À época das ocorrências, o RBAC 137 e a IAC 3151/2002, que foi revogada pela Resolução 457, previam que o diário de bordo deveria ser preenchido com todos os dados referentes a uma etapa de voo e assinados pelo comandante, imediatamente após a operação. Por outro lado, a confecção, o controle, o arquivamento e a preservação do diário de bordo seriam de responsabilidade do operador da aeronave, devendo ser mantido na sua totalidade. Nesse sentido, resta por evidente que a empresa incorreu em conduta infracional ao deixar de fazer o controle adequado dos diários de bordo, permitindo que os pilotos em comando das aeronaves deixassem de especificar os locais de pouso das operações aeroagrícolas realizadas. Considerando que algumas informações do diário de bordo, quando ausentes ou registradas erroneamente, ou ainda de forma fraudulenta, podem causar graves prejuízos à segurança de voo e ao interesse público, faz-se necessário circunstanciar o caso para o adequado julgamento. Para ponderar a respeito da gravidade da infração, solicitei esclarecimentos à Superintendência de Padrões Operacionais quanto à finalidade regulatória do requisito. Basicamente, foi informado que a localização das operações aeroagrícolas pode colaborar em uma eventual verificação de cumprimento de outro requisito normativo, que determina que sejam feitas avaliações de riscos prévias às primeiras operações nessas localidades. A SPO também ressaltou que, no caso dos operadores aeroagrícolas certificados, como no caso em julgamento, há outras fontes de informações regulamentares que podem auxiliar na determinação do local de operação, e assim entende a área técnica que, caso a posição real do operador possa ser verificada de outra forma inequívoca, essa outra forma poderia figurar como método alternativo de cumprimento do parágrafo 137.521d, visto que o seu fim estaria sendo atingido de outra forma. Sobre a singularidade da infração em deliberação, observa-se que a falta do registro dos locais de pouso iniciaram-se a partir do primeiro registro de voo de cada uma das aeronaves no período em apuração, perdurando até a ação fiscal pela ANAC, o que, a meu ver, indica o modus operandi da empresa sobre o diário de bordo e não em omissões pontuais e deliberadas com o intuito de auferir algum tipo de vantagem. Portanto, não se identifica na conduta sistemática da empresa a presença de elementos que indicam dolo ou má-fé nos autos ora analisados. Dos documentos acostados pela fiscalização, bem como pelas análises realizadas pelas duas instâncias anteriores, SPO e AGIM, a infração não ocorreu em incremento de risco à segurança de voos, o que é reforçado pela ausência de circunstância agravante ao caso. E também não se vislumbrou que a empresa pudesse ter agido com conivência em relação à ausência dos registros dessas informações, com o objetivo de obter vantagem para si ou para outro. Outro sim, por força de normativo legal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a empresa informou relatórios operacionais em que figuram os registros das coordenadas dos locais de todos os pousos das operações aeroagrícolas e que esses relatórios estão à disposição da ANAC. Contudo, não apensou aos autos tais documentos. Pelo exposto, resta evidenciado tratar-se de práticas por um mesmo regulado, de mais de uma ação ou omissão que configuram infração administrativa de natureza idêntica
e apuradas em numa mesma oportunidade fiscalizatória. Portanto, segundo o disposto no artigo 37A da Resolução 472 de 2018, configura-se infração de natureza continuada. Importa repisar que a penalidade tem o papel de trazer o regulado à legalidade e desencorajar sua reincidência. E a penalidade só é efetiva se aplicada em medida razoável e proporcional à falta cometida. Caso contrário, pode, no limite, inviabilizar a permanência do regulado no mercado. Para dosar a multa, deve-se considerar os prejuízos à administração e ao interesse público intimamente relacionados à natureza e gravidade da infração e, sobretudo, ponderar se um quantum resultante é o adequado ao caso concreto. Isso posto, e considerando-se as circunstâncias específicas supramencionadas, notadamente, primeiro, o modus operandi da empresa ao longo do período. Segundo, a ausência de indícios de que tenha obtido qualquer vantagem ou tenha contribuído para o aumento de riscos à segurança de voo. E terceiro, baixo potencial ofensivo da infração, conclui-se não ser razoável a sanção anteriormente aplicada. Ao revisitar julgados para uma análise referencial, observa-se certa ausência de padronização da incidência de multas referentes a diário de bordo pelas áreas técnicas. E a principal motivação repousa no entendimento da medida da razoabilidade. No presente caso, verifica-se que a conduta infracional relacionada à falha de controle por parte do autuado guarda maior relação com a quantidade de páginas do diário de bordo em que a empresa deixou de fazer a gestão adequada do que com a quantidade de registros, campos, voos ou documentos em conformidade. Então, com o disposto na nota técnica da SPO, número 13/16/SPO. Isso não significa que este seja um entendimento válido para todas as ocorrências relativas a registro em diário de bordo, mas sim que, dadas as peculiaridades deste caso específico, esta interpretação representa resultado mais razoável e proporcional com a conduta infracional e os danos verificados no caso concreto. Não obstante, ressalto que neste tema as condutas infracionais e as falhas no preenchimento podem ter implicações bem diferentes em cada caso, o que deve ser considerado e sopesado pelo julgador ao estabelecer a sanção para cada situação. Feitas todas essas considerações e dada a ausência de circunstância agravante e a presença de uma circunstância atenuante, adoto o valor da variável f igual a 2 em conformidade com o artigo 37b da Resolução número 472 de 2018. Como foram verificadas a gestão inadequada em 41 páginas dos diários de bordo e o patamar médio da tabela constante da Resolução 25 é de 7.000, o valor total da multa a ser aplicada é então de R$ 44.821,87. Diante do exposto, senhores, voto pelo provimento parcial ao recurso e pela reforma da decisão em segunda instância, no sentido de aplicar multa total no valor de R$ 44.821,87. Encaminhem-se os autos a agir para as providências cabíveis, é como voto. Obrigado, diretor. Diretor Rafael, pergunto como vota. Voto com o relator. Diretor Ricardo. Também acompanho o relator. Diretor Tiago, só um ponto. O senhor comentou aí a orientação feita numa nota técnica da SPO, certo? É porque esses fatos acontecem... Desculpa, eu não ouvi o senhor. É isso. Sim, a nota técnica, eu posso recuperar o número aqui, se eu vi no voto, e esse era o entendimento à época, era a orientação para as inspeções e era o entendimento à época, certo? Sim, correto. Ok. Então eu também voto com o relator, aprovado por unanimidade. Senhora Ana Mota, por favor, chamamento aos processos. Décimo item da pauta diz respeito ao processo número 00068-500917/2017-81, de interesse da Bolsa Aérea Aviação Agrícola LTDA e de relatoria do diretor Tiago Pereira,
relativo ao recurso administrativo em fase de decisão de primeira instância, relativo a julgamento do auto de infração número 875 de 2017. Passo a palavra ao diretor para a leitura do relatório. Muito obrigado. Trata-se de recurso administrativo interposto pela Bolsa Aérea Aviação Agrícola Limitada, ME, em face da decisão em primeira instância, exarada em 29 de março de 2019 pela Superintendência de Ação Fiscal, SFI, que resultou na aplicação no valor de multa de R$ 7.000, acumulada com sanção de suspensão do certificado de operadora aeroagrícola COA por um período de 60 dias. Em 12 de maio de 2017, foi lavrado auto de infração em desfavor da recorrente por não observar as normas e regulamentos relativos à manutenção e operação das aeronaves. Foi constatado por agente de fiscalização que a aeronave Papa Tango Uniforme Zulu Lima encontrava-se no interior do hangar da empresa Bolsa Aérea Aviação Agrícola Limitada, em Restinga Seca, Rio Grande do Sul, sob intervenção de manutenção por pessoa não autorizada, contrariando, então, o previsto no RBAC 137.203. Autuado em síntese, alegou em sua defesa que, primeiro, não estava executando nenhum tipo de manutenção, estava apenas fazendo uma vistoria e análise de das peças a serem compradas para utilização na inspeção anual de manutenção em oficina homologada. Segundo, as aeronaves da empresa sempre são encaminhadas para a oficina homologada para efetuar suas manutenções e revisões. Terceiro, a empresa desconhecia o fato de não poder fazer tal tipo de vistoria e análise de peças em suas aeronaves. E quarto, a empresa requereu a anulação do auto impugnado, desconstituindo-o e tornando-o sem efeito em razão da nulidade apontada. A defesa foi analisada pela área técnica competente, que considerou todos os argumentos expostos e concluiu que o requerente praticou conduta infracional enquadrada no artigo 302, inciso 3, a linha E do Código Brasileiro de Aeronáutica, determinando, portanto, a aplicação de multa no valor de R$ 7.000, cumulada com suspensão do COA por período de 60 dias. Inconformado com a decisão, o regulado interpôs recurso à diretoria, cuja admissibilidade foi aferida pela SFI. Em 20 de maio de 2020, os autos foram encaminhados para esta diretoria para a relatoria. Eis o relatório, senhores. Diretores, alguma dúvida? Por favor, seu voto, diretor Thiago. Novamente peço permissão para pular a questão de competência, tendo em vista restar claro que a competência dessa diretoria, e vou direto para a análise e fundamentação do voto. No seu recurso à diretoria, a autuada alega, em síntese, primeiro, como eu mencionei no relatório, a conduta atribuída pelo agente de fiscalização não pode ser enquadrada como infração. Segundo, inconstitucionalidade da aplicação de sanção com fundamento em seção do Regulamento Brasileiro de Aviação Civil 137. Terceiro, ter contratado oficina homologada para a realização de manutenção da aeronave. Porém, as alegações, ao meu ver, não merecem prosperar. De pronto, afasta-se a alegação de que nenhuma pessoa foi flagrada executando manutenção na aeronave, portanto, não poderia ter sido atribuída a conduta autuada. A equipe de fiscalização reportou que a aeronave estava com o motor em processo de instalação, com os comandos do motor, cabos e mangueiras desconectados. Ademais, estavam ausentes da aeronave o spinner da hélice, o bordo de ataque, a asa direita, a ponta de asa direita, o leme de direção e a carenagem do estabilizador vertical. Ainda conforme o relatório de fotografias anexados aos autos, ficou evidenciado que a aeronave teve o seu motor, hélice e alguns dos seus painéis da fuselagem retirados. Dessa forma, resta comprovado que a aeronave encontrava-se inequivocadamente sob intervenção de manutenção no momento da ação fiscal. Quanto à segunda alegação da recorrente, referente à inconstitucionalidade da sanção, esclareço que a infração está respaldada no descumprimento do artigo 302, inciso 3, a linha E do Código Brasileiro de Aeronáutica. O caput do artigo 289 do Código prevê ainda a imposição de providências administrativas
no caso de descumprimento tanto dos preceitos do próprio CBAA, do próprio Código, né, Código Brasileiro de Aeronáutica, como das disposições legais complementares. Por fim, não prospera o argumento de ser descabida a aplicação de sanção de suspensão sob a alegação da empresa de que teria demonstrado a regularidade de suas atividades, inclusive com relação à manutenção das aeronaves. A regulada, em nenhuma oportunidade, apresentou documentação comprobatória, atestando a regularidade das tarefas executadas na aeronave. Ademais, a informação de contratação de mecânico de manutenção aeronáutica em abril de 2018 não tem relacionamento com o evento ora em análise. Tampouco afasta a conduta infracional observada no dia 28 de junho de 2016. Diante dos fatos, verifica-se que a empresa, ao permitir que pessoa não habilitada realizasse tarefa de manutenção na aeronave, descumpriu com o disposto no CBA e nas seções 136, 203A e B, conforme exposto na decisão de primeira instância. Quanto à dosimetria da penalidade, concordo com a decisão de primeira instância com relação à presença de circunstância atenuante, já que a autuada não possuía multa lançada no último ano quando da referida decisão. Já ao se avaliar a circunstância agravante apontada, risco da integridade física das pessoas, a decisão de primeira instância aponta que a segurança em tarefas de manutenção seria garantida somente por organização de manutenção aeronáutica devidamente certificada pela ANAC. No caso em análise, a aeronave encontrava-se dentro do hangar do operador, ou seja, em ambiente com controle de acesso a pessoas estranhas à operação da empresa. Ademais, a regulamentação não veta a possibilidade de realização de manutenção em local onde ocorra a operação aeroagrícola, conforme seção 137 e 203C do RBAC 137. Desse modo, entendo não caber a aplicação desse agravante. Dessa forma, em razão da presença de uma circunstância atenuante, propõe a reforma da decisão de primeira instância com os seguintes critérios. Primeiro, multa no valor de R$4.000, correspondente ao mínimo da penalidade imposta à infração no anexo 3 da resolução 25. E segundo, suspensão do certificado do operador aeroagrícola da autuada, nos termos do parágrafo único do artigo 60 da Instrução Normativa 8 de 2008, pelo prazo de 60 dias. Cabe lembrar que, à época da infração, vigorava essa Instrução Normativa, a número 8 e a Resolução 25 da agência. Diante do exposto, senhores, voto pelo não provimento do recurso administrativo e pela reforma da decisão de primeira instância, no sentido de aplicar sanção pecuniária no montante de R$4.000 na forma de multa administrativa, cumulada com a sanção restritiva de direitos na forma de suspensão pelo período de 60 dias do certificado de operador agrícola emitido para a empresa Bolsa-Air Aviação Agrícola Limitada, ME. Determino o encaminhamento dos autos à AGIM para as providências cabíveis. É como voto, senhores. Diretor Rafael, como vota? Com o relator. Diretor Ricardo? Também com o relator. Eu também voto com o relator, aprovado por unanimidade. Por favor, senhora Ana Mota. 11º item da pauta diz respeito ao processo número 00058 014566/2019-71, de relatoria do diretor Tiago Pereira, relativo à edição de resolução que estabelece as normas voltadas ao parcelamento de créditos, passíveis ou não de inscrição em dívida ativa, decorrentes de contratos administrativos, contratos de cessão de uso, sanções pecuniárias aplicadas com base no Código Brasileiro de Aeronáutica, sanções pecuniárias aplicadas com base nos contratos de concessão de infraestrutura aeroportuária, taxas de fiscalização da aviação civil lançadas de ofício e indenização de danos causados ao erário. Passo a palavra ao diretor para a leitura do relatório. Obrigado, senhora Ana Mota. Trata-se de proposta de ato normativo apresentada pela Superintendência de Administração e Finanças, SAF, que dispõe sobre o parcelamento de créditos decorrentes de contratos administrativos, contratos de cessão de uso, contratos de concessão de aeroportos e indenizações causados ao erário.
Em maio de 2019, a SAF expôs a necessidade de estabelecer procedimento uniforme para o parcelamento administrativo de créditos da ANAC, abrangendo situações além das multas decorrentes de infrações ao Código Brasileiro de Aeronáutica, CBA, já regulamentadas na Resolução 472, conforme formulários de análise para a proposição de ato normativo e as notas técnicas da SAF número 18 e número 22 de 2019. Os autos foram submetidos à Procuradoria Federal junto à ANAC, que emitiu parecer recomendando que a proposta fosse encaminhada para a manifestação das áreas afetadas. As respostas das áreas foram consolidadas e parcialmente incorporadas ao texto da proposta. Submetida novamente à análise da Procuradoria, a proposta foi considerada apta para encaminhamento à diretoria e, em 15 de abril de 2020, os autos foram encaminhados a essa diretoria para a relatoria. Em 4 de maio, foi feita consulta, 4 de maio do corrente ano, foi feita consulta à Procuradoria quanto à possibilidade de o ato normativo proposto se dar em forma de resolução, em conformidade com o previsto na Instrução Normativa ANAC 23 de 2009 e no Decreto 10.139 de 2019. Com a avaliação positiva daquele órgão consultivo, foi feita então diligência à SAF para as devidas adequações da proposta. Foi ainda solicitada a avaliação das áreas técnicas acerca da conveniência e da oportunidade de incorporar ao texto as questões relativas a parcelamentos previstas na Resolução 472. Em 16 de junho de 2020, a SAF encaminhou proposta de resolução com a inclusão do parcelamento de sanções pecuniárias aplicadas com base no Código Brasileiro de Aeronáutica, assim como das taxas de fiscalização da aviação civil lançadas de ofício. Eis o relatório, senhores. Obrigado, diretor. Senhores, alguma consideração? Por favor, seu voto. Enfim, só para resumir, bom, questão de competência também eu peço novamente para pular, tendo em vista que o poder normativo é dessa diretoria, né? A proposta subiu inicialmente como uma proposta de instrução normativa, a gente diligenciou a área técnica, a Procuradoria, que concordou em colocar como proposta de resolução, e também as possibilidades de parcelamento que estavam lá do Código Brasileiro de Aeronáutica, que estavam na Resolução 472, também foram incorporadas a essa proposta. Então, essa proposta, ela, se aprovada, vai reunir todos os tipos de parcelamento que a agência disponibiliza para os interessados. Indo para o voto, a da análise e fundamentação, conforme apresentado pela SAF, a proposta normativa ora examinada visa endereçar a necessidade de estabelecer procedimento uniforme para o parcelamento administrativo de créditos da ANAC. Nos termos expostos pela SAF, a ausência de procedimento definido traz como consequências, dentre outras, atraso no recebimento pela ANAC dos valores devidos, demora na regularização da situação do devedor e necessidade de aguardar os créditos seguirem para a Procuradoria Federal para inscrição em dívida ativa para ter acesso ao parcelamento na forma da Lei 10.522 de 2002. A medida, portanto, traz benefícios do ponto de vista de celeridade e eficiência dos processos administrativos, quanto dos regulados, que terão a possibilidade de parcelamento de valores elevados, evitando impactos na sua saúde financeira, obviamente sem prejuízo ao poder de polícia, o poder de fiscalização que a agência tem. Por sua vez, o processo foi objeto de análise das diversas áreas finalísticas da agência que puderam avaliar o impacto da norma em suas atividades e contribuir com a proposta, e obteve manifestação favorável da Procuradoria Federal junto à ANAC quanto aos aspectos jurídicos, o que denota regularidade no processamento do tema tratado. Cabe ressaltar que, esse processo, por se tratar de um processo de parcelamento, a área técnica teve o cuidado de consultar a Procuradoria antes da consulta pública. Por fim, cabe mencionar que foram realizados ajustes redacionais à proposta, de modo a garantir maior clareza ao regulamento. Ante o exposto, senhores, voto favoravelmente à instauração de consulta pública pelo prazo de 45 dias da proposta de resolução que visa estabelecer normas acerca do parcelamento de créditos decorrentes dos contratos administrativos, contratos de cessão de uso, sanções pecuniárias aplicadas com base no CBA, sanções pecuniárias aplicadas com base nos contratos de concessão de infraestrutura aeroportuária,
taxas de fiscalização da aviação civil lançadas de ofício e, por fim, indenização de danos causados ao erário. É como voto, senhores. Obrigado, diretor. Diretor Rafael, como vota? Acompanho o relator. Diretor Ricardo? Também com o relator. Eu também com o relator. Aprovado por unanimidade. Por favor, senhora Ana Mota, o próximo processo. 12º item da pauta diz respeito ao processo número 00065 507 559/2016-87, de interesse da MAP Linhas Aéreas LTDA e de relatoria do diretor Rafael Botelho, relativa a recurso administrativo em fase de decisão de segunda instância, relativa a julgamento do auto de infração número 5444 de 2016. Passo a palavra ao diretor para a leitura do relatório. Obrigado, senhora Ana Mota. Bom, trata-se de recurso administrativo interposto pela empresa MAP Transportes Aéreos Limitada, em face de decisão monocrática de segunda instância proferida no curso do presente processo, o qual foi instaurado em virtude da lavratura do auto de infração 5444 de 2016, com a capitulação na linha U do inciso 3º do artigo 302 da Lei 7565, com interpretação conjunta ao disposto do item 175.25d do RBAC 175. Por possuir funcionários trabalhando regularmente sem treinamento no curso de transporte aéreo de artigos perigosos. Notificada do auto de infração em seus termos, a autuada apresentou o requerimento de concessão de desconto de 50% sobre o valor da multa, prevista no artigo 61 da Instrução Normativa número 8, o qual foi deferido pela autoridade competente. Contudo, tendo transcorrido o prazo concedido para pagamento da penalidade reduzida sem a quitação do débito, foram os autos encaminhados para prolação de nova decisão em primeira instância administrativa, que decidiu pela aplicação de sanção de multa no patamar mínimo do valor de R$ 4.000 para cada uma das 50 infrações, resultando no valor total de multa de R$ 200.000. Ciente da decisão, a autuada protocolou o recurso administrativo. Em ato contínuo, foi proferida decisão monocrática de segunda instância, a qual decidiu pela notificação da autuada acerca da possibilidade de agravamento e pela convalidação do enquadramento legal do auto de infração 5444 de 2016. Notificada em 2 de maio de 2019, a empresa interessada não apresentou complementação de recurso. Em sequência, a assessoria de julgamento de autos em segunda instância, AGIM, decidiu por negar provimento ao recurso interposto, agravando a sanção da multa para R$ 7.000, totalizando o valor de R$ 350.000. Em 11 de outubro de 2019, a autuada interpôs recurso direcionado em distribuição ordinária. É o autor. Diretor Rafael, vou pedir, por favor, que o senhor retome o voto. Obrigado. Sem problemas. Eu vou retornar a metade do voto, acho que todos já tinham visto. Peço desculpas se eu repetir alguma parte aqui.
Bom, tendo transcorrido o prazo concedido para pagamento da penalidade reduzida sem a quitação do débito, foram os autos encaminhados para aprovação de nova decisão em primeira instância administrativa, que decidiu pela aplicação de sanção de multa no patamar mínimo no valor de R$ 4.000, para cada uma das 50 infrações, totalizando o valor de R$ 200.000. Ciente da decisão, a autuada protocolou recurso administrativo e, em ato contínuo, foi proferido decisão monocrática em segunda instância, a qual decidiu pela notificação da autuada acerca da possibilidade de agravamento e pela convalidação do enquadramento legal do auto de infração em questão. Notificada em 2 de maio de 2019, a empresa interessada não apresentou complementação de recurso. Em sequência, a AGIM decidiu por negar provimento ao recurso interposto, agravando a sanção de multa para R$ 7.000, totalizando o valor de R$ 350.000. Em 11 de outubro de 2019, a autuada interpôs recurso direcionado à diretoria colegiada e, em razão de distribuição ordinária, vieram os autos à relatoria dessa diretoria. É o relatório, senhores. Alguma questão, senhores? Por favor, o voto, diretor Rafael. Bom, eu vou pedir licença para apurar a fundamentação legal para a apreciação da matéria. Vou direto à análise. Conforme relatório, a conduta imputada à empresa por possuir 50 funcionários trabalhando regularmente sem treinamento no curso de transporte aéreo de artigos perigosos, nos termos do auto de infração 5444 de 2016, foi enquadrada na linha U do inciso 3º do artigo 302 da Lei 7565 de 86. Após notificação da decisão monocrática de segunda instância, a recorrente apresentou peça recursal, aduzindo que as sanções devem ser aplicadas em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Para tanto, apresentou o julgado na 4ª turma cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que trata do Instituto de Infração Continuada, pleiteando a reforma da decisão da segunda instância. Sobre o reconhecimento da infração continuada, tema exposto pela recorrente no recurso direcionado a essa diretoria, cumpre ressaltar que passou a vigorar em 1º de julho de 2020 a Resolução 566 de 2020, que alterou a Resolução 472, disciplinando o Instituto de Infração Continuada Administrativa, Instituto de Infração Administrativa de natureza continuada no âmbito dessa agência. Ante o exposto, em análise ao caso concreto, tem-se que a infração apurada e confirmada nos autos de empregar funcionários sem o treinamento válido no curso de transporte aéreo de artigos perigosos foi praticada 50 vezes pelo mesmo regulado, configura infrações de natureza idênticas, com o mesmo enquadramento e fundamento legal, e que foram apuradas na mesma oportunidade fiscalizatória, conforme consta do relatório de fiscalização 29 e 21 de 2016. Desta forma, ante os aspectos relatados acima, consideram-se configuradas as condições necessárias para a caracterização da infração administrativa da natureza continuada para as condutas descritas no auto de infração 5444, com a incidência do critério de dosimetria trazido na Resolução 566. Assim, ante a inexistência das circunstâncias atenuantes ou agravantes aplicáveis ao caso, em alinhamento à análise efetuada pelos pareceristas de segunda instância, e tendo em vista o reconhecimento de aplicabilidade do Instituto de Infração Continuada ao presente caso, constata-se que deve ser utilizado o fator F no valor de 1,85 para o cálculo da sanção pecuniária, resultando o valor de multa de R$ 58.004,32 para os 50 atos infracionais comprovados nos autos. Diante do exposto, voto pelo conhecimento do recurso interposto e pela reforma da decisão proferida em segunda instância administrativa em desfavor da empresa MAP Transporte Aéreos Limitada, reduzindo o valor da sanção de multa aplicada para o total de R$ 58.004,32. É como voto, senhores. Obrigado, diretor. Diretor Tiago, como vota? Eu vou seguir o voto do relator. Diretor Ricardo? Também acompanho o relator. Eu também com o relator. Aprovado por unanimidade nos termos do voto proferido. Por favor, senhora Namoto, próximo processo. O 13º item da pauta diz respeito ao processo número 00065-068-353,
2016-28, de interesse da Tudo Azul S.A. e de relatoria do diretor Rafael Botelho, relativo a recurso administrativo em fase de decisão de segunda instância, relativo a julgamento dos autos de infração números 264 e 265 de 2015. Passo a palavra ao diretor para a leitura do relatório. Obrigado, senhora Ana Mota. Bom, trata-se de recurso administrativo interposto pela Trip Linhas Aéreas, S.A., atualmente denominada Tudo Azul S.A., em face de decisão monocrática de segunda instância proferida no curso do presente processo, o qual foi instaurado em virtude da lavratura de autos de infração número 264/2015 e 265/2015, com capitulação na linha E do inciso 3 do artigo 302 da Lei 7565. E interpretação conjunta com as disposições contidas no RBAC 121, por efetuar o encerramento de discrepância técnica no Technical Logbook, sem ação corretiva ou enquadramento em ACR, ação corretiva retardada, e pela realização de 119 voos com discrepância no Technical Logbook, sem ação de manutenção ou postergamento de correção no período de 4 de abril de 2013 a 18 de abril de 2013. Embora regularmente notificada da lavratura do auto de infração em seus termos, a interessada não apresentou defesa prévia, prosseguindo o processo seu curso regular com a prolação de decisão administrativa em primeira instância, a qual concluiu pela aplicação de multa no patamar intermediário no valor de R$ 7.000 para a infração descrita no auto de infração 264 e para cada uma das 119 operações constatadas no auto de infração 265, totalizando o valor de R$ 840.000. Ciente da decisão, a empresa interessada protocolou recurso administrativo. Em ato sequencial, a Assessoria de Atos de Julgamento de Segunda Instância, ASGIM, decidiu por negar provimento ao recurso interposto, com reconhecimento de 120 condutas infracionais e mantendo a penalidade imposta pelo decisor de primeira instância. Em 17 de maio de 2019, a autuada interpôs recurso direcionado à diretoria colegiada e, em razão de distribuição ordinária, precedida de sorteio realizado na sessão pública de 25 de março de 2020, vieram os autos à relatoria dessa diretoria. É o relatório, senhores. Obrigado, diretor. Senhores, alguma questão? Diretor Rafael, por favor, o voto. Bom, também vou pedir licença para pular a fundamentação legal e vou direto para a análise. Conforme relatório, as condutas imputadas à empresa por ter encerrado discrepância técnica no Technical Logbook no mesmo dia, sem ação corretiva, ou seu enquadramento em ACR, ação corretiva retardada, referente à aeronave Papa Romeo Tango Kilo Delta, e por ter operado a aeronave em 119 voos em situação irregular, no período compreendido entre o registro da discrepância e a sua ação corretiva, foram enquadradas na linha E do inciso 3 do artigo 302 da Lei 7565 de 86. Notificada dos termos a decisão proferida em segunda instância administrativa, a recorrente apresentou peça recursal, ocasião em que discorre sobre a aplicação do Instituto de Infração Continuada no âmbito administrativo. Ressalta a necessidade de regulamentação do referido Instituto e que, ante a sua ausência, requer o reconhecimento da infração continuada ao presente caso, conforme jurisprudência reservada ao tema. Sobre o tema, cumpre ressaltar que passou a vigorar em 1º de julho de 2020 a Resolução 566/2020, que alterou a Resolução 472, disciplinando o Instituto da Infração Administrativa de Natureza Continuada no âmbito dessa agência. Em análise ao caso concreto, para o auto de infração 264/2015, resta caracterizada nos autos a ocorrência de uma conduta infracional pelo encerramento de discrepância técnica no Technical Logbook sem a ação corretiva ou sem enquadramento em ACR, ação corretiva retardada. No que tange ao auto de infração 265, tem-se que a conduta infracional realizar voo com discrepância registrada no Technical Logbook sem ação de manutenção ou postergamento de correção foi praticada por 119 vezes pelo mesmo regulado, sendo que tais condutas configuram infrações de naturezas idênticas com o mesmo enquadramento e fundamento legal, e apuradas na mesma oportunidade fiscalizatória, conforme consta o relatório de fiscalização número 15. Desta forma,
Ante os aspectos relatados acima, consideram-se configuradas as condições necessárias para a caracterização de infração administrativa de natureza continuada, para as condutas descritas no auto de infração 265, com a incidência do critério de dosimetria trazido na Resolução 566. Para análise da dosimetria, observa-se que, com base no anexo 3 da Resolução 25 da ANAC, de 25 de abril de 2008, vigente à época dos fatos, o valor intermediário previsto para cada uma das condutas apuradas no presente processo, conforme o enquadramento legal, é de R$ 7.000. Assim, uma vez que não se verificou incidência de circunstâncias atenuantes e agravantes ao caso sob análise, concluiu-se pela sanção de multa no patamar intermediário no valor de R$ 7.000 para a conduta descrita no auto de infração 264 e, considerando o reconhecimento de aplicação do Instituto da Infração de Natureza Continuada para as condutas apuradas no auto de infração 265, constata-se que deve ser utilizado o fator F no valor de 1,85 para o cálculo de sanção pecuniária, resultando o valor da multa de R$ 92.686,25 para todas as 119 operações realizadas irregularmente. Então, pelo exposto, voto pelo conhecimento do recurso interposto pela Trip Linhas Aéreas, atualmente denominada Tudo Azul S.A., e pela reforma da decisão proferida em segunda instância administrativa, reduzindo o valor da sanção de multa aplicada para o total de R$ 99.686,25. É como voto, senhores. Obrigado, diretor. Diretor Tiago, como vota? Eu acompanho o voto do relator. Diretor Ricardo? Também acompanho o relator. Eu também, com o relator. Aprovado por unanimidade. Por favor, senhora Ana Mota, o próximo processo. 14º item da pauta diz respeito ao processo número 00058-015483/2019-08, de relatoria do diretor Rafael Botelho, relativo à edição de emenda ao Regulamento Brasileiro da Aviação Civil, RBAC, número 145. Esse é o tema 14 da Agenda Regulatória 2019/2020. Passo a palavra ao diretor para a leitura do relatório. Obrigado, Ana. Bom, o processo trata de alteração normativa resultante do tema 14 da Agenda Regulatória. O estudo do tema 14 foi focado em aperfeiçoar o RBAC 145 por meio de ações de desburocratização e de aumento da efetividade da regra. A nota técnica número 26, constante do processo, traz análise das propostas de alteração do RBAC 145, sendo um total de 25 tópicos, dos quais 21 resultaram em alterações normativas dentro desse processo específico. Conforme despacho da SAR, em acordo com a Instrução Normativa 154, de 20 de março de 2020, o processo foi enviado para deliberação prévia da diretoria colegiada quanto à realização de consulta pública de 45 dias. O processo foi recebido por essa diretoria no dia 6 de maio de 2020 e, após análise das propostas de alteração do RBAC 145, foi enviado diligência à área técnica em 2 de junho, solicitando maiores esclarecimentos sobre 2 pontos de alteração. O item 19 da nota técnica 26, que tratava de prazos para operacionalização do Sistema de Segurança Operacional, Gestão de Segurança Operacional, SGSO, e o item 21 da nota técnica 26, que tratava sobre fraudes, falsificações em dados e informações. A Superintendência de Aeronavegabilidade, SAR, respondeu à diligência por meio da nota técnica número 40, resultando em uma nova proposta de ato normativo a ser colocada em audiência pública. Depois de 2 despachos proferidos pela área técnica, ainda salientam que a SAR não vê óbice sobre eventual decisão da diretoria em destacar da proposta de alteração mais recente a seção 145, número 12, das demais concernentes ao tema, de forma que essa última pode ser tratada de forma à parte, em caso de questionamentos supervenientes não sanados. É o relatório, senhores. Pergunta aos diretores, consideração, eu não sei se eles nos ouvem.
Bom, considerando os problemas técnicos aí que os diretores tiveram e a instabilidade da rede, eu vou propor então, senhores, que a gente suspenda a reunião agora, está no 14º item da pauta, e a gente retorna amanhã 9h30, e aí finalizamos a reunião. Pode ser? Pode ser. Okay. Então está suspensa a reunião até amanhã 9h30. Obrigado, senhores. Boa tarde.